gente, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia para a glória de Deus e estamos felizes, né? Porque o Senhor nos ajudou até aqui. Já passamos, né? Esse finalzinho de ano para a glória de Deus e o ano se inicia para a glória de Deus. Muitas coisas foram vividas no ano passado. Nós sabemos que muitos projetos às vezes não se concretizaram, muitos sonhos não se realizaram, mas tenha fé que o Deus que nós servimos, Ele pode fazer nesse ano, se você continuar perseverante, pedindo, clamando, né? Se você continuar persistente, bater na porta todos os dias, que Deus vai realizar o seu desejo do coração. Se for um desejo que vai glorificar o nome dEle, com certeza Ele vai realizar. Porque o Senhor nos chamou para sermos testemunha dEle, né? Então, tudo que nós fizermos, que seja para a glória dEle. Então, quero deixar aqui para a nossa meditação nesse dia de hoje, um versículo que se encontra em Jeremias 29:11, que diz ali, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vos desejais. Amém? Que você possa tomar posse dessa palavra. Essa palavra é o próprio Deus falando com o povo de Israel. Deus ama tanto o povo de Israel que Ele veio consolar eles, veio falar, não, eu tenho um pensamento de paz para vocês, né? Mas tudo nessa vida tem que ter obediência, né? Para que a gente possa ter um pensamento de paz, a gente tem que ter obediência na nossa vida. E o povo de Israel não queria muito, né? Eles obedeciam um pouco, mas depois desobedeciam, né? E nós não somos diferentes, né? Nós não somos diferentes. Então, por isso, nós precisamos andar pelo caminho correto, obedecendo às instruções que estão na palavra do Senhor. Para isso, o Senhor deixou um manual, a Bíblia, para nos ajudarmos. E na terra também tem um manual, né? Que é a lei dos homens. Então, a gente tem que obedecer em tudo que você for fazer, tem regras, tem normas, né? E isso é chato? Pode ser chato, mas nos protege, nos guarda, porque na hora que a gente precisa de uma ajuda, seja no mundo físico, né, ou no espiritual, na lei dos homens ou na lei de Deus, nós vamos ter a proteção da lei, né? Mas no espiritual, nós agora vamos ver que Jesus veio e Ele não veio para eliminar a lei, Ele veio, né, para completar a lei. Ele fala que ele veio para completar, não veio para tirar nada, mas para completar. E ele resumiu em dois versículos, assim, em duas breves palavras. Ele falou assim: primeiro, ame seus, né, duas regras. Primeiro, amar o Senhor Deus Todo-Poderoso acima de tudo e de todos, em primeiro lugar. E segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele falou que isso resume toda a lei dos 10 mandamentos, né? Então, se você fizer isso, você está dentro dos 10 mandamentos. Porque primeiro é amar Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Em primeiro lugar é Deus. Segundo, o seu próximo como você mesmo. Tá entendendo? Você se ama? Então aí depois você vai amar o seu próximo. O que você gostaria que fizesse para você, você vai fazer para o seu próximo. E é assim, isso resume a lei. Então, o pensamento que Deus tem para nós é de paz. Mas para isso nós temos que obedecer, certo? Obedecer para ter paz. E isso ele usou o profeta Jeremias para falar para o povo de Israel. Olha, eu tenho um pensamento de paz e não de mal, né? A Bíblia vai falar também em Êxodo, né? Capítulo 28, ali vai falar sobre as bênçãos, né? Sobre a consequência das bênçãos e as maldições da desobediência. Ele vai falar que a bênção do Senhor, ela vem até nós. Nós não precisamos sair correndo desesperado atrás delas, não, porque ela vai vir até nós. É a palavra do Senhor que diz, né? Então, mas também fala que quando desobedecer, que você tenha medo até de um barulho, vai ficar com medo, até do barulho de uma folha, você vai começar a ficar com medo, porque você vai ficar cismado, porque você sabe que a proteção de Deus já não vai estar ali te protegendo do jeito que protegia antigamente, porque Deus, ele ama quem é obediente. Ele ama o pecador, mas ele não ama o seu pecado. Ele te ama, mas ele não ama o seu pecado. Então, quando você peca, você se afasta de Deus. E aí o que acontece? Você vai correr perigo, porque o inimigo está aí ao derredor, caçando isso aqui para
para tragar a vida de qualquer um. Porque no mundo espiritual é uma guerra que a gente não vê, é invisível, porque é espiritual. Mas todo dia o inimigo levanta lá, se é que ele dorme. Ele sai lá da onde ele está para vir infernizar a vida do crente, aquele que teme a Deus, aquele que obedece a Deus. Ele vem infernizar a vida, ele vem azucrinar a vida do ser humano. Ele envia os seus enviados para atormentar, ele usa pessoas para te chatear a cabeça, para você sair do prumo, para você sair da linha, para você pecar, para você irar, porque a Bíblia fala, ireis, mas não pequeis. Olha aí, é lei, ireis e não pequeis. Quer dizer, é um conselho de Deus para a gente. Então, todos os dias nós temos que orar e vigiar. Orar e vigiar. O que é orar e vigiar? Outra lei que está aí na Bíblia. Está tudo na palavra do Senhor. Se a gente seguir as instruções que estão na palavra do Senhor, a gente vai se tornar uma pessoa melhor, sim, no ano 2025. Então, o ano 2025 está no controle de Deus, mas também no domínio nosso. Nós que temos que ter o domínio próprio, né? Para isso, o Espírito Santo está aqui, para nos ajudar a nos dominar, a ter domínio próprio sobre nós, para nós não tomarmos atitudes, né, que vão ter consequências futuras, para nós não seguir o nosso próprio desejo, o nosso próprio caminho. Para isso existe o manual da Bíblia, que é a Bíblia, né? A palavra do Senhor. As pessoas não seguem a palavra de Deus se não quiser, porque a Bíblia existe até no aparelho do telefone, você pode abaixar a Bíblia, você pode ler a Bíblia, você pode comprar uma Bíblia, ler, né, e meditar na palavra do Senhor e cumprir as regras, né, que estão na palavra do Senhor. Não só de boca para fora, mas obedecer profundamente. Disso Deus se agrada. Aí a bênção do Senhor vai vir até nós. O pensamento de paz que Deus já tem sobre nós vai se concretizar e todos serão felizes para sempre. Até Jesus voltar. Vai ter aflições? Vai, porque é profético. Jesus falou o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu estou contigo, eu sou contigo. Deus está conosco até a consumação dos séculos. Não está, né? Não estou aqui a dizer que não vai ter aflições. Vai ter aflições durante o ano, sim, vai ter. Mas o consolo do crente, daqueles que creem em Jesus, é saber que Deus está com ele todos os dias. 365 dias do ano, todos os dias, Deus está contigo. Tenha isso em mente, independente da situação que você está vendo nos seus olhos físicos. Creia pelos olhos espirituais que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Quando eu falo o melhor de Deus, eu falo desse pensamento que Deus tem sobre nós. O nosso Deus não mudou. O nosso Deus, ele nos ama de uma tal maneira, que ele tem um pensamento de paz para dar aquilo que a gente, né, espera, aquilo que vai agradar o nosso coração, porque é importante para nós, é importante para Deus, é um pai. Qual é o pai que não quer o bem de um filho, não quer agradar o seu filho? Qual é o pai que não tem esse carinho, né, de ver o seu filho, de dar um presente para o seu filho? Isso é um bom pai. E o nosso Deus é o melhor pai do mundo, né? Então, é assim, se você não teve um pai na terra bom, você tenha fé que você tem um pai no céu, que cuida de você, que ama você, que zela de você, que te dá o que você deseja quando você é obediente, quando você se esforça para ser obediente, porque nem todo mundo é obediente 100%, porque nós somos humanos, né? O único perfeito aqui foi Jesus. E outra, não é pela obediência só que você vai receber isso, não. Eu falo pela obediência por causa da consequência, né? Aí não vai ter nada de acusação de Satanás contra você. Mas eu falo porque Jesus, ele deu já o nosso melhor. O nosso melhor é Jesus, ele deu. Sem Jesus, nós não estaríamos vivos, nós já estaríamos consumidos, seríamos consumidos. Mas o nosso Deus nos amou, nosso Pai Celestial nos amou e nos ama de uma tal maneira que ele deu seu único filho, Jesus. Né? Para todo aquele que crê nele, seja salvo, seja liberto, seja curado, seja transformado, seja qual for o problema que você tiver, em Jesus você vai conseguir ser liberto, ser, né, amado por Deus. É isso. Aquilo que te falta, Deus, ele vai te suprir. Porque o nosso Deus, ele provê, ele supre todas as nossas necessidades. Então eu falo nessa situação, porque o nosso Deus, ele já deu Jesus.
Então, esse é o nosso melhor bem. O maior bem é Jesus Cristo de Nazaré. O nosso melhor bem, o nosso maior bem é Jesus de Nazaré. Então, Deus já deu, né? O Criador já deu seu único filho, por amor de mim e de você. Agora, a graça do Senhor, porque nós somos falhos, somos pecadores, nós não merecemos nada. Não adianta falar, eu mereço porque eu sou santo. Não, você não é santo e você não merece nada. Jesus em você é a graça que faz com que a bênção de Deus venha até você. Que a bênção venha até você. Para isso, Jesus tem que estar em você. O Espírito Santo morando em você, para que as coisas boas dessa vida venham até você e você se sinta uma pessoa realizada, feliz, não te falte nada. Ainda que falte, apareça que falta. Deus vai te suprir, porque Deus, ele é fiel à palavra dele. Amém? Que você venha guardar essa palavra no seu coração, que Deus venha falar melhor, o Espírito Santo revelar a profundidade dessa palavra, que ele também está falando comigo, e Deus sabe de todas as coisas, né? Eu não sei o que você está passando, mas eu creio que Deus tem essa palavra. Se você está vendo esse vídeo, é porque Deus tem alguma coisa nesse vídeo para falar com você, porque eu creio que Deus está falando comigo e com você. A palavra corta para cá e corta para aí. Então, vamos obedecer, vamos continuar firme, né, nesse ano 2025. Feliz ano novo para vocês, que eu não vi. Aqueles que eu vi já desejei pessoalmente, mas os que eu não vi, que está aí do outro lado dessa telinha. Feliz ano 2025, feliz ano novo para vocês e que Deus abençoe poderosamente a sua vida, né? Que esse ano seja um ano de realizações, de concretizações, das bênçãos, né, de Deus na sua vida. É o que eu desejo do fundo do meu coração para vocês, né? Vamos ler mais a Bíblia, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos ser pessoas melhores nesse ano, né? Que Deus venha nos fortalecer, nos manter de pé todos os dias, Ele venha nos levantar e nos sustentar com saúde, com a poderosa mão dEle, nos sustentando de pé, para que a gente não venha cair, para que Ele venha nos enviar os anjos dEle, dar ordem aos anjos dEle, para nos proteger, nos guardar, que nem diz no Salmo 91, né, que Ele dá ordem aos anjos dEle para nos guardar, nos proteger todos os dias desse ano, dando livramento, proteção, guardando a sua casa, a minha casa, é o que eu desejo nesse ano 2025, que as bênçãos infinitas do Eterno estejam sobre o seu lar, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus.